paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical e nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10. Mas antes eu gostaria de falar um pouco a respeito do último assunto que nós falamos, não é? Que é Pedro sendo usado por Deus, não é? Para curar Enéas, um paralítico. Tudo, claro, feito para a glória de Deus, e Pedro deixa isso muito claro quando ele, lá no versículo 34 do capítulo 9, ele diz: Jesus Cristo te cura, ou seja, claramente Pedro tem a preocupação de apontar para Cristo, mostrando que é Ele quem está operando, é Ele quem está realizando o milagre, não Pedro. Pedro é apenas um homem usado pelo Senhor para que os propósitos de Deus se cumpram, e assim também nos dias de hoje, Deus continua usando homens para cumprir os seus propósitos. Mas nós também vemos lá a partir do versículo 36, a ressurreição de Dorcas, ou Tabita, não é? Também é um ato que a gente ainda não tinha visto, alguma coisa acontecendo através dos apóstolos como uma ressurreição. E Pedro é usado para isso, para ressuscitar Tabita. Quando Pedro chega ao local onde está Tabita, há um grande número de pessoas chorando, lamentando a morte de Tabita, mas Pedro retira todas aquelas pessoas, mulheres, viúvas, enfim, do local, não é? E ele ora, não é, ao Senhor pedindo em favor daquela vida, não é? Ou daquela pessoa, melhor dizendo. E então o Senhor responde com a ressurreição de Tabita, e só depois da ressurreição de Tabita é que Pedro então leva e apresenta a ela as pessoas que tinham visto Tabita morta. Tabita era considerada uma mulher de boas obras, uma mulher que fazia esmolas, ou seja, que tinha um olhar para o próximo. Então nós vemos Pedro sendo usado em duas situações de milagre, uma situação de cura de um paralítico que estava há 8 anos em uma cama, e também uma ressurreição, que é um grande milagre de Dorcas, de Tabita. Mas, amados, a partir do versículo, ou melhor, a partir do capítulo 10, nós veremos o maior milagre que o Senhor pode fazer na vida de um homem, não é? Que é a salvação. Capítulo 10, versículo 1, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiano, ou Italiana. Amados, eu preciso parar aqui porque nós precisamos entender o que é um centurião. Centurião é um oficial romano, certo? Que tinha debaixo da sua autoridade 100 soldados. Agora o evangelho, ele não está mais restrito aos judeus, ele não está mais restrito aos judeus que se misturaram com povos pagãos. Vimos também um etíope que se converteu, mas agora nós estamos vendo o evangelho alcançar o mundo, chamado mundo greco-romano, né? É preciso que a gente entenda que quando um homem romano é alcançado, esse homem ele se torna um multiplicador do evangelho. Então, a partir de agora, a gente está vendo, então, esse mundo chamado mundo greco-romano ser alcançado através da vida desse centurião. E a descrição das características desse centurião me chama muito a atenção, que está ali no versículo 2. Diz assim: homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava. Amados, quando vemos aqui um homem piedoso e temente a Deus, nós podemos partir do princípio que esse homem já não adorava mais deuses pagãos. Esse homem ele não se circuncidou, mas ele havia abandonado a adoração a deuses pagãos para adorar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E ele era um homem piedoso, um homem que também olhava muito para o próximo, pois o texto diz que ele fazia muitas esmolas e orava.
Essas características me mostram um homem temente a Deus, um homem voltado para a vontade do Senhor, um homem que busca a presença de Deus, e não buscava só, né? Ainda no versículo 2, diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então, a família deste homem estava envolvida nisso, mas esse homem era um homem romano, um homem de grande autoridade, um oficial, um homem que tinha, como eu já disse, debaixo do seu comando 100 soldados. Era um homem que tinha uma expressividade na sociedade da época. E agora nós vamos ver o Evangelho alcançar esse homem. Veja o que diz o versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Amados, nós vemos aqui que Deus, Ele é Deus de todos os povos, de todas as nações, de todos os homens. Esse homem orava, ele buscava a Deus, e Deus ouvia a oração e também via a forma, o procedimento desse homem diante da sociedade, como um homem piedoso, como um homem temente a Deus, como um homem que dava esmolas. Amados, eu vou usar aqui 2 termos, né, e eu vou explicar um pouco sobre isso. Né? Deus não é tão transcendente e nem tão imanente. Deus, realmente ele está acima de todas as coisas. Isso significa que ele é transcendente, ou seja, que realmente ele é soberano. Mas ele também não é tão imanente. Imanente seria algo que ele fosse tão presente, a ponto de se tornar como aquilo que nós chamamos de panteísmo, né? Se tornar a natureza. Né? Deus não é a natureza, Deus é criador da natureza. O que eu quero dizer com tudo isso, amados, é que Deus realmente está no céu, mas é que do céu Ele olha, ouve e vê tudo o que está acontecendo. Ele governa a humanidade. Ele mostra com esse texto que Ele está atento às orações daqueles que o buscam. E é muito interessante a gente ver isso de um romano naquela época. Há uma mensagem de Deus para todos nós, crentes, para os dias de hoje também. Talvez você pense que um ladrão ou alguém que praticou um crime não seja escutado por Deus. Mas, amados, muitas vezes nós não compreendemos o plano de Deus. Na verdade, sempre nós não compreendemos o plano de Deus, pois o plano de Deus ele está muito acima da nossa compreensão. Mas o que nós podemos tirar de conclusão disso é que todo aquele que buscar ao Senhor o encontrará, porque o Senhor está atento às orações que são feitas na direção dele, o buscando, e o Senhor ele não fica inerte a essas orações. Veja que este homem era um homem romano, e um judeu da época possivelmente não acreditaria que Deus ouvisse, não é no sentido de não poder ouvir, mas desse ouvido à oração de alguém que não fosse judeu. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o Evangelho progressivamente ele está avançando e alcançando todos os povos, todas as línguas, todas as nações, através de vidas. E nós estamos vendo aqui que o Evangelho está alcançando o povo romano, através da vida desse homem. Esse homem já era um homem piedoso, temente a Deus, que havia abandonado a adoração de deuses pagãos para adorar o Deus verdadeiro. E agora nós estamos vendo que Deus ouve a oração deste homem. Veja, um anjo que fala com Cornélio. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, isso está lá no versículo 4, e o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Amados,
Deus ouviu a oração desse homem, Deus viu o comportamento desse homem, e Deus está vendo as nossas atitudes, a nossa postura, Ele tem ouvido as nossas orações. E eu olho para esse texto e esse texto me mostra o quanto Deus responde à oração daquele que o busca. Veja, versículo 5 do capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Veja que agora o anjo ele está dizendo a Cornélio, manda chamar Simão, e ele está situado na casa de um curtidor. Ou seja, Pedro, ele estava hospedado na casa de um curtidor. Um curtidor era um homem que lidava com pele de animais. Esse homem, ele era marginalizado. Esse homem, ele não era bem quisto na sociedade da época por causa desse tipo de trabalho. Mas o anjo manda buscar Simão Pedro, o apóstolo Pedro, né, para que ele viesse até o encontro deste homem chamado Cornélio, um romano. Veja, um judeu vai ser levado à presença de um romano. Tanto o judeu precisava estar preparado, quanto o romano precisava estar preparado para isso. E é preciso entender, então, que aqui nós temos muitas quebras de paradigmas, de situações que eram impedimentos para a época em função da compreensão do povo judaico. Mas veja, versículo 7 do capítulo 10. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amados, Jope é a mesma região, né, para onde Jonas foi, né, tentando fugir ali daquilo que Deus queria que ele fizesse. Lá estava Pedro. Então este homem vai enviar 2 soldados para trazer Pedro à presença de um centurião. Ou seja, agora Pedro, em vez de ter um encontro com um paralítico, em vez de ter um encontro com alguém que estava já sem vida para trazer de volta a vida, Pedro agora é instrumento de Deus para a salvação de vidas, para que aquelas vidas possam ter um encontro com Jesus. Por isso eu comecei esse texto dizendo, eu acho que esse é o maior milagre na vida do homem que o Senhor Jesus pode fazer. É claro que eu estou falando isso de uma forma humana, natural. Mas veja, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. E era muito comum as pessoas usarem os telhados da casa, até para poder, à noite, quando estava muito quente, dormir nos telhados, ou orar, porque era uma parte plana do telhado, né? E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Amados, Pedro, preciso entender que essa palavra êxtase não significa que Pedro ficou fora de si, ele não soubesse o que estava acontecendo, ele não estava inconsciente, ele estava em êxtase, num estado extremo de alegria, de euforia, mas guardava a sua consciência. E eu estou aqui no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 11 agora. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Veja, agora a visão de Pedro é um lençol descendo com esses animais. Mas nós precisamos entender que alguns animais, na lei de Levíticos, lá no livro de Levíticos, né, nós vamos ver que lá no capítulo 11, versículo 25 e 26, alguns animais eram proibidos para alimento, né? Havia uma proibição de se comer esses animais,
E são esses animais que descem nessa visão de Pedro, é uma visão apenas, os animais não estavam ali, né, num lençol. É como se alguém tivesse servindo esses animais para Pedro, para que ele consumisse os animais. E Pedro, então, como um judeu, ele vai se comportar diante dessa situação, e aquela situação era para trazer um ensinamento para Pedro, daquilo que ele teria que enfrentar diante de um romano. Veja o que diz o texto, então, no versículo 13. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro, veja, versículo 14 do capítulo 10, replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido do céu. É preciso entender que ali não estava fisicamente aqueles animais. Essa situação se deu para que Pedro tirasse um aprendizado daquilo. E isso aconteceu 3 vezes. E Pedro, claro, é muito comum que Pedro dissesse que ele não ia comer daqueles animais, porque lá na lei de Levíticos, como eu falei, o proibia de comer certos animais. Mas tudo isso era um preparo para aquilo que Deus queria fazer através da vida de Pedro. Ou seja, Pedro ia ter um encontro com um romano, ele ia estar diante de um romano temente a Deus, de um romano piedoso, de um romano que fazia muitas esmolas, de um romano que orava, e as orações desse homem chegaram até o trono da graça de Deus, a ponto de Deus enviar um anjo que disse para ele: olha, as suas orações chegaram até o Senhor, subiram como um memorial, uma memória diante de Deus. Amados, Pedro, ele ia enfrentar um grande desafio como um judeu, e ele estava sendo preparado para isso. Veja, versículo 17 do capítulo 10. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Amados, a obra de evangelismo, quem dirige essa obra é o próprio Espírito Santo de Deus. É ele quem pegou Filipe, tirou Filipe de Samaria e levou Filipe ao encontro do eunuco. É o Espírito Santo quem está agora dizendo a Pedro: olha, não tenha medo, fui eu quem os enviei, e não questione, simplesmente vá com eles. Pedro, ele recebe uma ordem do Espírito Santo, clara, e ele vai obedecer essa ordem. Mas antes, sabendo que Pedro era um judeu, daquilo que Pedro compreendia, Deus o prepara para aquilo que ele queria fazer através da vida de Pedro, para que não houvesse nenhum tipo de impedimento e obstáculo. Aquela situação dos animais, de fato, ela não aconteceu. Os animais não desceram, não eram animais de carne e osso, mas era uma visão para trazer um ensinamento para Pedro, num momento em que ele estava eufórico, em êxtase, mas não sem consciência. Tanto que ele tenta compreender a visão. Então, ele sabe o que viu e ele quer entender a visão, e ele vai entender o porquê daquilo, que o Senhor então traz aquele ensinamento para ele. E agora o Espírito Santo diz a ele claramente: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de
toda a nação judaica foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Amados, veja como Deus usa o homem para que esse homem pregue a sua palavra. E ouvindo a palavra de Deus, pessoas possam se converter, pessoas possam ser salvas, encontrar a salvação. Tudo isso foi feito para que Pedro não ficasse temeroso em função daquilo que ele compreende da lei, dos ensinamentos que estão lá no livro de Levíticos, que isso não pudesse ser um impedimento para a salvação de vidas. Pedro agora ele entende que ele precisa ir ao encontro de um centurião, um oficial romano. Mas o testemunho desse homem é muito interessante, um homem reto e temente a Deus. E tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Ou seja, esse homem ele era conhecido pela nação judaica, aonde ele vivia, onde ele morava, o comportamento dele, a atitude dele. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro vai ser enviado para proclamar e anunciar as boas novas para esse homem. E não só para ele, mas também para a sua família. Meus amados, este é o maior milagre. Claro que eu estou falando dentro de uma limitação humana, né, que o Senhor faz na vida de um homem. É bom poder ver curas de paralíticos, é bom poder ler no texto bíblico a ressurreição de Dorcas, mas como é bom ver que o Senhor trabalha para salvar vidas, que o Senhor deseja salvar vidas e que eu e você somos chamados para sermos esse instrumento de Deus, para sermos usados por Deus, não porque merecemos, mas porque aprove a Deus fazer assim, para que vidas sejam salvas. E é para isso que Pedro vai ser levado até a casa deste homem, porque lá ele vai anunciar as boas novas. Veja, o final do capítulo 22, foi instruído por um santo anjo, perdão, capítulo 22 não, o final do versículo 22 do capítulo 10, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia, e agora eu estou no versículo 24 do capítulo 10. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se aos pés o adorou, mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Ou seja, Pedro deixa claro que a adoração pertence ao Senhor, a adoração não pertence a homens, pertence ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Versículo 34 do capítulo 10. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, maravilha. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável.
Amados, que maravilha, que discurso de Pedro. Deus não faz acepção de pessoas, amados. Não importa o que a pessoa fez, o que a pessoa faz, o que a pessoa é. Precisamos pregar o Evangelho. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. E é isso que Pedro está falando dessas pessoas, ele está anunciando as boas novas, ele está falando da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, ele está dizendo quem é Jesus, que a remissão de pecados está nele, que a salvação está nele. E essas pessoas estão atentas, um romano está atento, um homem temente a Deus, ele reuniu pessoas para que pudessem ouvir o Evangelho através da vida de Pedro. Versículo 44 do capítulo 10. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo de Deus, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Amados, o Evangelho alcança o mundo greco-romano. Agora, um romano é salvo, um romano temente a Deus, um romano que ora, que busca a presença de Deus. Mais pessoas que estavam com ele naquela casa foram salvas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é Deus de todos os povos, de todas as nações, é Deus de todas as línguas, de todas as etnias. Aonde tiver um homem que não conheça Cristo, esse é o alvo de Cristo, este é o alvo da igreja, como instrumento de Deus, para que vidas sejam alcançadas pelo Senhor, para que casas, famílias sejam salvas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas possam alcançar a remissão de pecados que só há em Jesus Cristo. Meu amado, a igreja foi comissionada a ir e pregar o Evangelho. Você, eu, todos aqueles que assistirem esse vídeo e que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, nós precisamos pregar a palavra sem acepção de pessoas. Não importa o que a pessoa fez, o que a pessoa é, o que ela faz, não importa. É preciso pregar, porque quem sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo é o próprio Deus, não somos nós. Nós apenas fomos chamados a pregar o Evangelho e anunciar as boas novas de Jesus. Que possamos fazer isso enquanto igreja do Senhor. O Evangelho, ele avança e a igreja cresce porque as pessoas pregam a palavra de Deus. Se queremos que a igreja cresça, e eu falo da igreja de uma forma geral, a igreja do reino de Deus, precisamos pregar a palavra de Deus e precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus, pois é Ele quem conduz a obra missionária, o evangelismo. Que você possa ficar com esse estudo bíblico no seu coração e lembrar
que o alvo de Deus são aqueles que não o conhecem, para que sejam salvos. Fique na graça e na paz de Jesus. Bom dia, amados irmãos, graça e paz, tudo bem? A cada domingo nós temos aprendido algo novo, algo diferente com o nosso irmão Alexandre Malheiros. As nossas EBDs têm sido muito boas, apesar de nós estarmos em casa, em quarentena, mas não temos deixado os irmãos de não participarem da nossa escola bíblica dominical. Então, peço a cada um de vocês que sempre estejam sintonizados, ligados na nossa EBD e também participativos nos nossos cultos, porque nós temos feito o melhor para agradar não só os irmãos, mas para ensiná-los daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração de aprendizado para a sua vida. Meus amados, nesse tempo qual nós estamos vivendo de pandemia, temos visto que o mundo tem aguardado com grande expectativa a fabricação da vacina. Já estão sendo testadas algumas em alguns lugares, em alguns países, principalmente aqui no Brasil, contra a Covid-19, contra este coronavírus. Enquanto que ainda não chega até nós essa vacina, enquanto isso, vemos que alguns medicamentos têm sido utilizados, alguns estão sendo eficazes para o tratamento, outros não. Mas eu gostaria que você analisasse comigo o seguinte: eu não sou da área médica, não faço parte, mas eu posso dizer que se nós misturarmos ou fizermos algumas combinações de medicamentos, possa ser que alguns se adaptem e façam bons resultados, mas também tem aqueles medicamentos que eles não podem ser misturados, não podem combinar um com o outro, causando assim um mal à pessoa, àquele que está tomando. Assim como também alguns alimentos nós não temos como misturar, porque se nós misturarmos, pode acarretar numa grande causa de desconforto intestinal. Também acontece isso, amados irmãos, quando nós semelhantemente misturamos a fé com o sentimento, que são as emoções. Na semana passada, se os irmãos se recordarem, nós falamos a respeito disso, sobre as emoções, sobre os sentimentos. Mas se nós soubermos lidar separadamente com a fé e com os sentimentos, veremos que nenhum mal causará em nossa vida. Mas se nós misturarmos a fé com os sentimentos, isso poderá confundir a nossa mente e causar assim um grande desastre para as nossas vidas. A combinação da fé e das emoções faz com que nós possamos assim reagir de uma forma irracional. E todo aquele relacionamento que nós temos com Deus pode ser prejudicado por causa disso. Na semana passada eu frisei bem a respeito disso, como eu falei que o homem é dotado de pensamentos de raciocínio. Deus fez o homem racional. Mas esses pensamentos, às vezes, faz com que previamente é surgido do nada, podendo ser bons, como também pode ser ruins. Muitas vezes deve ter acontecido isso contigo. Do nada surgiu um pensamento. Porque nós sabemos que é difícil controlarmos a mente. Principalmente quando nós estamos vivendo algum tipo de sentimento ou quando os nossos sentimentos estão bem aflorados. E é justamente nesta vulnerabilidade ou na nossa fragilidade que se torna uma arma fatal na mão do diabo. Porque é justamente isso
que ele mais gosta de fazer. É a maior e melhor parte de atuação de Satanás. É quando nos sentimos fracos e começamos a semear maus pensamentos. Tem um ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. Ou maus pensamentos sobrecarrega aquilo que Deus tem para alimentar a mente. E foi justamente nisto que faz com que nós venhamos a cairmos e pecarmos. O diabo tem uma das estratégias mais praticada desde o início dos tempos. E sabe qual é? É a questão da dúvida. Por isso que muitas das vezes Jesus, quando estava pregando ou fazendo os seus milagres, Jesus disse: se nós crermos e nada duvidarmos. Parábola de Jesus. Ele compara uma pessoa que duvida a semelhante a alguém. Mas, amados irmãos, a dúvida nos pensamentos é uma das maiores estratégias que Satanás utiliza na vida do homem. Assim foi na vida de Eva e de Adão. Foi dessa forma que ele tentou trabalhar a mente de Jesus, quando Jesus estava lá com fome, com sede, passando aqueles 40 dias no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. E assim é também com cada um de nós. A tática dele não mudou, é a mesma desde o início. Atingir a nossa mente, colocar em dúvida a nossa mente. E quando ele toca nos nossos sentimentos, ele consegue agir livremente em toda a nossa vida e ainda entra na vida de muitas outras pessoas através disso. Um dos maiores exemplos que eu gosto de citar é justamente quando nós estamos indo para a igreja, quando nós estamos indo ao nosso culto. Muitas pessoas vão à igreja, não quero generalizar, mas muitas pessoas, quando estão indo para a igreja, muitas daquelas vão com aquele pensamento: isso já aconteceu comigo e certamente já deve ter acontecido contigo também. Eu vou na igreja hoje porque eu quero sentir a presença de Deus. Hoje eu vou lá porque eu quero sentir o poder de Deus. Sabemos que os nossos corações, o nosso coração é a fonte dos nossos sentimentos. É ali que trabalha toda a parte sentimental, todo o nosso sentimentalismo. E é ali também que está a nossa vulnerabilidade, porque encontra ali uma instabilidade. Nosso coração é instável. Mas ele se fortalece a cada vez mais. E muitas pessoas, quando vão com esse intuito na igreja, com esses pensamentos na igreja, ao invés de se fortalecer na palavra, acaba deixando com que a razão e a crença na palavra de Deus, os principais, fiquem deixados de lado. Mais uma vez eu repito: quantas vezes você foi na igreja e quando estava ali participando do culto, ficou aguardando um agir, um sentir diferenciado na sua vida? Quantas vezes você vai numa programação e sente-se que ali sai vazio, que nada aconteceu? E logo vem aquele pensamento: ah, hoje Deus não está aqui. Deus não falou comigo. Ou então você pensa assim: pô, Deus deve ter me abandonado, porque eu vim em busca dele e ele não quis falar comigo hoje.
Ou então você pensa, por que Deus, você não falou comigo hoje? Será por causa de algum pecado que eu cometi? Ou será que a minha vida espiritual não está andando bem? Eu tenho falhado na minha vida espiritual? É ali que está a nossa instabilidade emocional. E ela entra em ação no nosso mundo, no nosso universo espiritual. E eu quero te dizer algo, amados irmãos, que nós podemos encontrar como resposta na palavra de Deus. A primeira ela está relatada no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9. Abra comigo para ler. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Diz assim a palavra: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Vou repetir, amados irmãos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso, é perverso, nos pega a peça. Como eu falei, o nosso coração é instável. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Apenas Deus é o único que conhece o nosso coração. Porque a palavra dele diz que ele é o único que consegue esquadrinhar. É o único que consegue penetrar. É o único que consegue compreender. Porque foi ele que fez o nosso coração. O segundo ponto é que Deus, ele nos revela de que forma devemos viver. Essa palavra que nós vamos ler agora, ela está inserida lá no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4. E é interessante que esse texto de Abacuque 2,4, ela vai se repetir em dois livros do apóstolo Paulo. O primeiro na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17. O segundo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E o terceiro no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38. Quando assim diz que o justo viverá pela fé. Nós sabemos que devemos saber, até uma redundância eu usei agora, que temos que aprender a controlar o coração. Mas não somente controlar o coração, nós devemos saber viver por esta fé. Então, o que é fé? Nós sabemos que em próprio Hebreus capítulo 1, verso 11, vai definir que a fé é o firme fundamento das coisas na qual nós esperamos e a prova, a convicção das coisas que não se veem. Foi o próprio Senhor Jesus que nos ensinou isso, nos mostrou isso, quando ele faz uma linda e grande separação entre fé e sentimento. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 38 a 41. Você vai ver que nesse relato, enquanto você está abrindo Marcos 5, de 38 a 41, que a fé não depende de sentimentos. Porque a fé depende daquilo que foi falado de Hebreus, no crer no invisível, daquilo que é sobrenatural. Porque a nossa fé, a decisão pela fé, tem que estar sempre firmada nela e não no coração. Olha o que diz o texto de Marcos 5, de 38 a 41. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando-se em grande voz. Então ele entrou e disse: por que vocês todos estão alvoroçados e lamentando?
A criança não está morta, apenas dorme. E todos começaram a rir de Jesus. E Jesus então ordena para que todos viessem a sair daquela casa, tomou consigo o pai e a mãe daquela criança e os seus discípulos e entraram por ela dentro e foram até a criança. Jesus então toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Você entendeu muito bem aquilo que você está lendo e o que eu estou falando agora? Aquelas pessoas estavam dominadas por um sentimento muito grande da perda da menina, da criança. Mas Jesus é o Senhor da vida e da morte. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Então somente Ele pode recolocar a vida. Ele que soprou o fôlego de vida no homem. Então Jesus é o único que pode restaurar, ressuscitar, curar e libertar. Tem um hino do cantor cristão, o qual eu gosto muito, que fala justamente sobre isso. Que diz assim: sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Apesar de Jesus, o nosso Deus, Ele vê o nosso coração, que são os nossos sentimentos. Ele conhece, Ele sabe. Tanto que Ele veio ao mundo como um homem e sentiu tudo o que nós sentimos. Apesar dele ver o coração, apesar dele saber das nossas petições, de saber daquilo que estamos pensando, daquilo que tanto desejamos, apesar dele saber das nossas necessidades, compreender das nossas necessidades, o que Jesus quer contemplar em nós é a nossa fé. Como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Para nós finalizarmos, amados irmãos, eu não quero me estender muito. Quem não se lembra aqui a história do centurião? O servo do centurião estava enfermo, doente, e este foi ter um encontro com Jesus. E ao chegar até Jesus, ele pede para que Jesus então cure o seu servo. Jesus então olha para o coração daquele homem e diz: tá bom, vou até a sua casa. Aquele homem então repreende Jesus na hora e fala: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu sou homem com grande autoridade. E eu tenho soldados e servos ao meu dispor. E quando eu digo estes, vai, eles vão. Quando eu digo estes, vem, eles vêm. Quando eu digo eles, façam isso, eles fazem. Mas, Senhor, basta apenas uma palavra sua, que eu sei que o milagre vai acontecer. E sabe qual foi o resultado dessa história, amados irmãos? 2 grandes milagres. O primeiro, que aquele homem que estava enfermo foi curado. O segundo, que eu vejo como mais importante disso tudo, é o qual Jesus olha para o seu redor e diz a respeito da fé daquele homem, que em todo Israel jamais se viu
alguém com tamanha fé como a dele. E isso ficou registrado nas santas palavras. Amados, a nossa fé é o primordial o qual Jesus quer contemplar. A fé daquele homem foi tão grande, e aquele homem não era judeu, que em todo Israel, todo aquele povo, Jesus não conseguiu ver ninguém ter uma fé como daquele homem. Porque aquele homem era um homem de autoridade e viu em Jesus alguém com autoridade acima do que a autoridade humana. Amados irmãos, muitas vezes nós somos tomados pelas emoções. Mas se nós soubermos controlar cada parte dos nossos sentimentos e deixar com que a fé venha falar mais alto do que as nossas emoções, a abundante graça superabundar sobre ela, através do senhorio de Cristo, e o milagre desta fé irá acontecer na sua vida. Crê tu nisto? Você crê? Então, amados irmãos, minhas amadas irmãs, creia, siga, continue indo à frente por fé. Porque eu tenho certeza que através dessa sua fé, o extraordinário de Deus acontecerá em breve na sua vida. Que você possa ter um dia abençoado. Fique na paz, na graça do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, o Eterno, a graça redentora e salvadora de Jesus e o consolo do Espírito Santo esteja contigo hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Aguardo a cada um de vocês logo mais no culto da noite, em nome de Jesus. Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a
as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. As pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé